Boa noite, veja no Brasil TV desta terça-feira, 15 de junho. Câmeras de segurança registram um suspeito da chacina de Ceilândia no curral de uma fazenda. As buscas completam hoje uma semana. Moradores da zona oeste do Rio temem a disputa por território depois da morte de um miliciano. A polícia investiga se o incêndio que destruiu 10 ônibus em Minas Gerais foi criminoso. E ainda a Infraero começa a testar o modelo de embarque com reconhecimento facial e sem documentos. É agora no Brasil TV. A gente começa falando do cerco da polícia no centro-oeste do país a Lázaro Barbosa. O criminoso está foragido depois de matar 4 pessoas da mesma família na zona rural de Ceilândia, que fica no Distrito Federal, e aterrorizar moradores de toda a região. As forças de segurança concentram as buscas em Cacauzinho e Edilândia, que são municípios goianos. As buscas completaram hoje uma semana. O Danilo Moreira está acompanhando. Hoje pela manhã, a polícia se mobilizou na BR-070. Militares receberam a informação de que Lázaro Barbosa, de 32 anos, foi visto andando pela rodovia. Os agentes foram até as chácaras que ficam às margens da estrada para descobrir se o suspeito estava escondido em alguma propriedade. Já são 7 dias de buscas por Lázaro. A todo momento chegam novas informações sobre o paradeiro do suspeito. Neste momento, os policiais estão aqui na região de Edilândia, distrito de Cocalzinho. É que os moradores disseram que Lázaro passou por aqui. Um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal pousou em um milharal de uma fazenda onde os moradores disseram ter visto o suspeito. A dona Cleonice, que mora em Cocalzinho, acompanhava a movimentação com muito medo. Ficou mais tensa, eu fiquei mais nervosa porque já olhei, porque tem muito pé de árvore, né? Pé de manga, já olhei os pés de manga tudo, galinheiro, tudo aqui eu já olhei. De acordo com a polícia, por volta de 8 horas da noite desta segunda-feira, houve uma troca de tiros entre o suspeito e um caseiro de uma fazenda. Os militares foram até o local, mas não encontraram Lázaro. O suspeito está sendo procurado desde quarta-feira, quando matou 4 pessoas de uma mesma família no Distrito Federal. Aqui em Goiás, ele matou um homem e atirou em 3 moradores de uma fazenda. Segundo as investigações, Lázaro já matou pelo menos 5 pessoas. Ele também é procurado pela Justiça do Estado da Bahia, onde cometeu um duplo homicídio. É mateiro e tá fazendo um esforço enorme para se esconder, para fugir da polícia, fugir da justiça. Mas nós também estamos fazendo um esforço enorme e vamos conseguir capturá-lo sim, apresentá-lo para a justiça o mais breve possível. As buscas continuam até o fim da tarde. O criminoso não tinha sido encontrado. A disputa por áreas da milícia deixa moradores da zona oeste do Rio com medo de uma guerra pelos territórios que eram dominados pelo miliciano Wellington da Silva Braga, o Eco, que foi morto no sábado pela polícia. Desespero é a palavra que define a situação de quem vive em regiões que eram dominadas pela milícia de Wellington da Silva Braga, o Eco. Homem armado para tudo quanto é lado, 10, 15 carros, com gente com fuzil, armado até os dentes. A gente não sabe se quem está entrando é polícia, se quem está entrando é bandido, se quem está entrando é milícia. Os moradores dizem que, com a morte do miliciano no último sábado, começou uma disputa pelos territórios. 2 carros rodando a madrugada inteira com os milicianos armados. Tá cheio de homem aqui prendendo a gente dentro da pizzaria, fecharam tudo, tá nervoso, tremendo. Tá ficando difícil, mataram o homem, a polícia não entrou, não fez nada, deixou a gente aqui descoberto para qualquer um entrar, seja traficante, miliciano. Ontem, o governador do Rio anunciou um programa para aumentar a segurança em 28 bairros. Mas dos 15 bairros antes controlados por Eco, apenas 4 estão contemplados no projeto. O Disque Denúncia já aumentou de R$ 1.000 para R$ 5.000 o valor da recompensa para quem tiver informações sobre o paradeiro de outro miliciano. Danilo Dias Lima, o Tandera, apontado pela polícia como o maior rival de Eco. As milícias no Rio de Janeiro constroem e vendem imóveis ilegais, obrigam moradores a comprar água e gás das lojas da quadrilha, impõem serviços de internet e TV a cabo, cobram taxas para uma suposta segurança e ainda exploram farmácias e produtos piratas.
Depois da morte do bandido, a polícia conseguiu provas mais contundentes da expansão do domínio dele. Eco emprestava homens do bando para reforçar grupos aliados em disputas por território, inclusive para traficantes. E também cedia armamento. Em um caderno apreendido na casa da família de Eco, foram listados 628 carregadores, 54 pistolas, 4 revólveres e 120 fuzis. Arsenal maior do que o de muitos batalhões do Estado. Eco ainda registrava nas páginas o dinheiro que extorquia nas comunidades. Aqui constam R$11 mil por semana do comércio de Nova Sepetiba. Em outra localidade, R$9 mil do comércio e 7 mil de moradores, também por semana. Em 3 páginas constam nomes de 56 comunidades, a maioria da Zona Oeste, e nomes de comparsas que a polícia investiga como possíveis substitutos. Temos que ter ações de cunho também regulatório, afinal de contas, as bases econômicas das milícias elas se assentam muitas vezes nos mercados urbanos, mercado imobiliário, mercado de transporte, né, serviços e equipamentos urbanos como água, luz, gás, etc. Atividades de cunho regulatório seriam muito mais eficientes para atuar no enfrentamento das milícias. A Polícia Civil disse que está monitorando a movimentação de criminosos na disputa pelos territórios de Eco. A Polícia Militar do Rio informou que o programa Bairro Seguro cobre regiões com maior incidência de roubos, furtos e mediação de conflitos. A Polícia Civil disse que mais de 700 pessoas foram presas pela força-tarefa que combate as milícias. O governo do estado do Rio não respondeu sobre as políticas públicas que planeja para as áreas dominadas pela milícia na zona oeste do Rio. E a Polícia Federal fez uma operação contra um esquema de envio de ordens de presos da Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná, para integrantes da quadrilha que estão em liberdade. A Adriana Calico é quem tem as informações. Olá, uma boa noite para você e para todo mundo. Os agentes da Polícia Federal cumpriram 24 mandados de prisão preventiva. 2 pessoas ainda estão sendo procuradas. Também foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão. Aqui em Cascavel e Catanduvas, no Paraná, também em Chapecó, Santa Catarina e São Bernardo do Campo, em São Paulo. Entre os presos estão um agente do Departamento Penitenciário Federal que trabalhava dentro do presídio e uma advogada. A polícia não divulgou os nomes dos investigados. Segundo as investigações, esse agente e a advogada recebiam as ordens dos presos por bilhetes e os repassavam para integrantes da organização criminosa que estão em liberdade no Rio de Janeiro. Entre as ordens estavam a compra de armas de fogo e o tráfico de drogas. Se verificou movimentações financeiras imensas, né, na faixa de acima de milhões, né, tanto da advogada quanto do agente do servidor público, o que é totalmente incompatível com o salário recebido, né? Os proventos. De acordo com a Polícia Federal, o agente preso hoje trabalhava no presídio desde 2006 e há pelo menos 4 anos recebia esses bilhetes. Na operação de hoje, os policiais apreenderam imóveis e carros de luxo, que, de acordo com as investigações, foram adquiridos com o dinheiro da propina. A Justiça determinou o bloqueio das contas dos 2. O agente deve responder por associação ao tráfico de drogas, organização criminosa, corrupção e também lavagem de dinheiro. Se for condenado, ele pode pegar 30 anos de prisão. De Cascavel, no Paraná, Adriana Calico. A OAB do Paraná, por enquanto, não vai se manifestar sobre a prisão da advogada. O presidente da Federação Nacional dos Agentes Federais de Execução Penal, Marcelo Adriano Ferreira, disse que a operação é uma prova de que a categoria não tolera a corrupção por parte de seus integrantes e que deu apoio a essas investigações. Olha essa história, a Polícia Civil prendeu hoje em Aracaju um homem que estava sendo procurado por aplicar o chamado golpe do amor. Segundo os investigadores, dezenas de mulheres de vários estados foram vítimas deste rapaz. Das ruas do bairro Salgado Filho, na zona sul de Aracaju, que as equipes do DENARC prenderam em flagrante Diego Aparecido Alves dos Santos, que tem 29 anos. A Polícia Civil sergipana recebeu informações que ele estava na capital fazendo compras com cartões de crédito das vítimas que eram de vários estados do Brasil. Um desses cartões pertence a uma mulher que mora na cidade de Ribeirópolis, no agreste de Sergipe. Segundo a polícia, ela foi a vítima mais recente do golpista. Em nome dessa mulher,
Diego comprou roupas, celulares e vários produtos em lojas aqui em Aracaju. Não só mulheres, mas também homens que faziam amizade com ele, terminavam emprestando dinheiro ou até botando o seu nome para alugar carros para ele. As vítimas mulheres, muitas delas tiveram envolvimento emocional com ele. E a partir desse envolvimento emocional, ele conseguia os cartões de crédito dessas vítimas e as senhas, e ele sacava esse dinheiro. Ainda de acordo com os investigadores, para cada mulher, ele se apresentava de uma forma diferente. Depois de conquistar a vítima, Diego tirava vantagens financeiras. Durante o flagrante feito aqui na capital, a Polícia Civil apreendeu com o suspeito 2 carros que teriam sido alugados com dinheiro das vítimas. Os veículos eram utilizados por Diego para impressionar as mulheres que ele se aproximava. Pelo que foi apurado, o investigado também aplicava golpes com aplicativos de venda, simulando depósito e tendo acesso a produtos de forma fraudulenta. Durante o depoimento, o próprio Diego confessou que chegou aí ao Paraguai, onde aplicou um golpe de quase R$800 mil. Em São Paulo, a prisão foi de um traficante de drogas que também é suspeito de lavagem de dinheiro. Cristina Mayumi. As equipes do DEIC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais, cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão aqui na capital e também no litoral. Entre os presos está Igor Daniel Zago, que é apontado como traficante internacional de drogas e operador de um grande esquema de lavagem de dinheiro para o crime organizado com o comércio de combustíveis. Ele já tinha sido condenado por quase 30 anos de prisão por tráfico internacional de drogas e recorria da sentença em liberdade. A companheira dele também foi presa, além de outras 3 pessoas. Na operação de hoje, os policiais apreenderam esse carro de luxo, avaliado em mais de R$1 milhão, um helicóptero, 2 lanchas e 2 motos aquáticas. O apartamento e uma casa usadas pelos suspeitos, onde as buscas foram feitas, impressionam pelo luxo. A polícia disse que ainda procura um homem que seria sócio de Igor e responsável pela lavagem de dinheiro. A investigação começou em 2019. A polícia ainda procura por uma outra lancha usada pela organização criminosa. 2 pessoas estão foragidas. Um incêndio destruiu 10 ônibus de turismo em uma garagem que fica na região noroeste de Belo Horizonte. Foi hoje pela manhã. A polícia trabalha, inclusive, com a hipótese deste ter sido um incêndio criminoso. Nessas imagens de uma câmera de segurança, dá para ver que um homem passa na frente da garagem de ônibus de turismo na rua Argemiro Rodrigues da Silva, no bairro Aparecida, às 6h16 da manhã. Logo depois, o fogo começa. 2 pessoas que passam de moto veem as chamas. O fogo se alastrou. 10 ônibus estavam estacionados lá. Por volta das 6h40 da manhã, o corpo de bombeiros chegou e começou a apagar o fogo. As chamas eram muito altas. Foram necessárias mangueiras com água e também com espuma especial. A todo momento era possível ouvir explosões. Os vidros das janelas de uma casa vizinha estouraram. Uma caixa d'água derreteu. Os militares entraram nos prédios vizinhos, também acessaram o telhado da garagem e até quebraram um muro para tentar chegar aos fundos. Os 10 ônibus de turismo que estavam no local foram consumidos pelas chamas. Os moradores dos prédios vizinhos tiveram que sair de casa. Todas as pessoas que estavam em uma creche que fica perto da garagem também foram retiradas do local. A rua foi interditada. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém estava na garagem na hora do incêndio, que foi de difícil controle. A grande quantidade de combustível, 10 ônibus pegando fogo ao mesmo tempo, isso exige uma grande quantidade de água. Então, nesses momentos, nesses tipos de ocorrências, a gente foca muito no isolamento do local, para que essas chamas elas não espalhem, e não venham atingir outras edificações. No início havia uma possibilidade que havia sido apontada por algum passante, mas o próprio dono ele relatou que não havia. No momento que ele chegou já não havia mais ninguém, nenhuma vítima. Ainda não dá para saber ao certo qual que foi a causa do incêndio, mas o dono da empresa disse para os bombeiros que o portão estava aberto. Os investigadores da Polícia Civil trabalham com a hipótese de incêndio criminoso. À tarde, a Polícia Civil de Minas prendeu um empresário que é suspeito de participar desse incêndio. Ele já tinha passagens pela polícia e a suspeita dos investigadores é que a motivação deste crime tenha sido concorrência no ramo. Um segundo homem que você viu aí, passando nas imagens das câmeras de segurança, ele está sendo procurado. A gente fala agora da vacinação contra a Covid-19.
A Prefeitura de Belém vai montar um mutirão para aplicar a primeira dose em pessoas com 50 anos ou até mais, no dia 18 deste mês. Hoje foram imunizadas pessoas entre 51 e 54 anos. Um local abençoado para um dia de agradecimentos. Na Casa de Plácido, em Nazaré, a procura pelas vacinas contra o coronavírus foi bastante tranquila. Em alguns momentos, as cadeiras chegaram a ficar vazias. Rosilene chegou a se emocionar quando saiu vacinada. Inexplicável, porque uma esperança muito grande. Eu faço parte dessa casa, jamais imaginei ser vacinada hoje aqui. Já no Caça Azul, no bairro do Marco, a manhã foi bem mais movimentada. Nesta terça-feira, em Belém, o vai e vem da esperança foi para os nascidos em 1964, 65, 66 e 67. Alívio para quem aguardava por este dia há mais de um ano. Muito esperado, é uma sensação de lembrar que parentes partiram, não tiveram essa oportunidade. E hoje estou aqui representando com muita emoção de poder receber essa dose. Aqui do lado de fora do Caça Azul, a fila vai a perder de vista na Travessa Perebebuí. Muita gente que chegou cedo, está esperando sob esse sol forte, o que não é problema nenhum para quem vai ser vacinado. A mesma emoção de fazer um gol de placa, uma emoção bacana. Ó. Espera quanto for preciso. Quanto for preciso. Nós perdemos muitas pessoas, muitos amigos, conhecidos, parentes, e saber que nós vamos estar imunizados, né? O que é o sol, Passa um protetor solar, leva um guarda-chuva para proteger do sol e toma vacina. Isso é importantíssimo. E Campo Grande, flexibilizou de novo. Contrariando as determinações estaduais, a Prefeitura resolveu reabrir os serviços não essenciais. A gente falou, inclusive, disso ontem aqui. Cláudia Geiger é quem nos atualiza. Foi publicado um novo decreto municipal flexibilizando a abertura do comércio, bem diferente do decreto estadual, que prevê medidas mais rigorosas com o funcionamento apenas dos serviços essenciais. O governo do estado publicou uma nota e alertou: os prefeitos que adotarem as medidas mais flexíveis terão de assumir a responsabilidade sobre as consequências de seus atos. Aqui em Mato Grosso do Sul, os hospitais continuam lotados, 170 pessoas com quadros graves de Covid estão aguardando leitos hospitalares. Para os pesquisadores e profissionais de saúde que atuam na linha de frente ao combate à Covid, essa flexibilização em Campo Grande é preocupante. Essa situação de abre e fecha do comércio foi parar no Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul. De Campo Grande, Cláudia Geiger para o Brasil TV. A Associação dos Municípios do Mato Grosso do Sul publicou uma nota recomendando que todos sigam as recomendações do governo do estado. A seguir, o trabalho de voluntários muda a vida de muita gente lá no sertão de Pernambuco. Estamos de volta. Uma ação civil pública da Procuradoria-Geral do Pará, na Justiça Federal, pede a suspensão dos efeitos da bandeira vermelha, que foi autorizado pela ANEEL nas cobranças de energia do Pará. Gustavo Ferreira vai explicar essa história para a gente. Aqui no Pará, a Procuradoria-Geral do Estado entrou com uma ação na Justiça Federal pedindo a suspensão da cobrança do bandeiramento vermelho patamar 2, o mais caro, nas contas de energia elétrica dos paraenses neste mês de junho. A meta é impedir que a concessionária de energia aplique o reajuste de pouco mais de R$ 6,20 a cada 100 kWh consumidos. A cobrança foi autorizada pela ANEEL e vale para todo o país, por conta do baixo nível dos reservatórios das principais hidrelétricas brasileiras, o que exigiu o uso de termoelétricas, que geram energia mais cara. A justificativa do governo do Pará é de que o estado é produtor e exportador de energia para outras unidades da federação e que, como os reservatórios paraenses estão cheios, o estado não deveria pagar por problemas de operação em outras regiões. Gustavo Ferreira para o Brasil TV. Você anda de avião? Olha só agora. O aeroporto de Congonhas começou a testar hoje um novo sistema 100% digital para o embarque e desembarque de passageiros. A ideia é dar mais agilidade e segurança no transporte aéreo. Esse novo sistema ele substitui a apresentação dos documentos por uma tecnologia de reconhecimento facial. Guilherme Pimentel vai nos explicar.
O reconhecimento facial é uma tentativa de agilizar o embarque de passageiros e facilitar a comprovação de identidade nos aeroportos. É o primeiro dia de testes em São Paulo, aqui no aeroporto de Congonhas. E por ser um projeto piloto, só uma companhia aérea está participando e utilizando a tecnologia só em alguns voos. Tudo é feito por um aplicativo. O passageiro que aceita participar fornece o CPF e uma foto. A gente confirma o documento e a última parte é a validação. Esse aplicativo cruza as informações com bancos de dados do governo federal e faz o cadastro da pessoa. A gente foi pego de surpresa. Achei muito interessante e acho que tem grandes possibilidades de vingar. É uma forma mais segura de você saber quem está embarcando no avião ou não. Depois, o passageiro não precisa mais apresentar um documento de identidade e o cartão de embarque. Em vez disso, totens com leitores digitais fazem o reconhecimento facial dele em 2 momentos: na entrada de embarque e antes do acesso à aeronave. Sem aquela preocupação, nossa, perdi meu documento, nossa, meu celular está com bateria, não, eu tenho o meu rosto. E nesse cenário de pandemia, o projeto traz mais uma facilidade. Ele evita o contato com qualquer terceiro e evita a manipulação de documentos por outras pessoas. Então, neste momento, o projeto inclusive atende questões sanitárias. Esse projeto piloto está sendo feito simultaneamente em Congonhas e no aeroporto Santos Dumont, que fica no Rio de Janeiro. O governo federal agora vai avaliar depois se vai implementar em outros terminais do país. Petrolina, no sertão de Pernambuco, tem se mostrado uma cidade disposta em ajudar. Desde que foi criado há 2 anos, o Transforma Petrolina leva cuidado, alimentos e outras formas de apoio a quem precisa de ajuda. E vem registrando números que colocam o município à frente de grandes capitais. Relva é da ONG Anjos do Sertão, que trabalha auxiliando recicladores do bairro São Joaquim. Decidiu ser uma parceira do Transforma Petrolina desde que soube do projeto. Está sempre por aqui, trocando ideias, tirando dúvidas, criando novas ações de voluntariado. Para agregar, para somar, com certeza multiplica-se. Está sendo uma experiência espetacular para nós. Por quê? Porque a gente sentiu que a instituição ela cresceu. Hoje está recebendo doações de instituições que a gente nem conhecia. Ficamos conhecidos através do Transforma Petrolina. Não tem por que a gente ficar longe, tem que ficar junto, a gente tem que se abraçar e ir para a luta, porque o problema social que nós estamos enfrentando, ele não é pequeno, é muito grande, e principalmente agora no momento de pandemia. O Transforma Petrolina é um programa de governo criado para promover o trabalho voluntário, o engajamento cívico e o fortalecimento das organizações do terceiro setor e projetos sociais do município. Em menos de 2 anos, já foram cadastradas 126 iniciativas, entre elas 33 ONGs. São quase 4.000 voluntários, mais de 800 projetos, 304 ações e mais de 255 mil horas de voluntariado registradas. Uma ação cidadã deve ser vista e acompanhada por todo e qualquer morador da cidade. Em Petrolina, as pessoas podem acompanhar cada hora de trabalho voluntário registrada pelo município a partir de 4 voluntariômetros como este, instalados em pontos estratégicos da cidade. Números que colocam Petrolina como uma das cidades mais solidárias do Nordeste. A gente tem uma satisfação de dizer que sim, nossa cidade é solidária, porque a gente está à frente hoje em número de horas de voluntariado de capitais com quase 3 milhões de habitantes. E a gente está à frente em relação a número de horas de voluntariado. Para ser voluntário é fácil. Disseu, que é coordenador de plataforma do Transforma Petrolina, está sempre em contato com os voluntários para atualizar as ações. Mas, para fazer parte do programa, basta acessar o link e se inscrever. João Antônio é fisioterapeuta e virou voluntário quase que por acaso. Durante um passeio pelo Parque Josefa Coelho com a mulher e uma pitada de curiosidade, foi o suficiente para ele atender ao apelo. A gente estava caminhando aqui no parque e aí resolvemos entrar para entender o que era aqui, né? E aí a gente foi muito bem acolhido e aí, a partir dessa conversa, a gente decidiu se inscrever na plataforma e aí a gente foi ficando cada vez mais e é tão aconchegante que a gente acabou, há 1 ano já, tem essa parceria. E não parou por aí, gostou tanto da experiência que agora eles e um grupo de amigos
tem a própria ONG para ajudar ainda mais. E a gente viu que era simples ajudar e que não precisava de muita coisa, não precisava de recurso financeiro, só a mão de obra, só a boa vontade já bastava. Então foi a partir daí que a gente decidiu realmente ingressar no Transforma Petrolina e ajudar de alguma forma, da forma que a gente pode, as outras pessoas. E uma última informação, 2 policiais de Goiás foram baleados agora à tarde em Cacauzinho, Goiás, durante as buscas por Lázaro Barbosa, aquele suspeito que a gente já mostrou aqui, né, que matou uma família em Ceilândia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os 2 policiais foram atingidos com tiros de raspão. A corporação diz que um deles, PM, um tenente, e o outro foi encaminhado consciente e de helicóptero para o hospital de Anápolis, que fica a 55 quilômetros de Goiânia. Os nomes dos agentes não foram divulgados. Lázaro permanece foragido. O Brasil TV fica por aqui, te lembrando que o Jornal Nacional começa às 8h30 da noite pelo horário de Brasília. Para você uma boa noite e até amanhã.